Bem-vindos a mais um episódio do Pergunte ao Professor de Psicologia, aquele programa que você vai lá no Instagram, responde a caixinha de perguntas e ele vira vídeo. Como criar disciplina e foco? Olha, tem várias dicas que poderiam ser dadas para você ser mais focado, para você ser mais disciplinado, mas tem uma dica que eu já disse em alguns vídeos meus, que eu vou repetir, que é cuidado com o ambiente em que você está. Grande parte dos nossos maus hábitos estão atrelados ao ambiente em que a gente tem esses maus hábitos. A gente vai criando uma certa simbiose com o nosso ambiente. Tem ambientes que a gente se comporta de forma muito parecida. Por exemplo, se a gente está na igreja, todo mundo fala sussurrando. Se a gente está na balada, tá todo mundo dançando e bebendo pra caramba. Ou seja, o ambiente que você tá, e isso inclui as pessoas ao seu redor, vai ser determinante para você ter disciplina, para você ter foco. Eu sempre brinco em relação ao pessoal do CrossFit, porque aquilo lá não é atividade física, aquilo é uma religião, né? Mas, brincadeira à parte, tem uma coisa muito legal do CrossFit. O que é de mais interessante e de eficaz no CrossFit não são os exercícios, não é a atividade física, não é o tipo de treinamento, é o ambiente. É a comunidade que gira em torno do CrossFit. Então, se você quer ter mais disciplina, começa a ver o que está fazendo você sair do seu foco. E em qual ambiente que essas atividades estão inseridas. Se você estiver no ambiente que você tem que executar uma tarefa, mas que tem uma outra tarefa mais agradável e que é desempenhada no mesmo ambiente, você pode ter certeza que você vai optar pelo menor esforço. Se você estiver num ambiente em que você pode estudar, que você pode aprender inglês, e esse é o mesmo ambiente em que você joga videogame, você pode ter certeza que você vai acabar jogando videogame. Se lá na sua cozinha as frutas estiverem tão visíveis quanto o chocolate, você vai acabar optando pelo chocolate. Então, faça um mapeamento do seu ambiente. Quais são os elementos do seu ambiente que estão fazendo você ter maus comportamentos? E o que você pode para mudar esse ambiente? Talvez estudar fora de casa, criar o compromisso de estudar com alguém em outro lugar, ou até mesmo mudar o ambiente que você estuda na sua própria casa. Talvez colocar uma mesinha. Se você coloca uma mesinha diferente no seu quarto, você pode conectar-se a essa mesa de uma forma diferente e criar novos comportamentos a partir daí. Eu sempre repito nos vídeos, o ambiente é aquela força invisível que molda nosso comportamento. Se você observar, muitas vezes na vida a gente tem melhoras em relação ao nosso desempenho porque a gente para de andar com certas pessoas. É uma verdade que tem que ser dita. Então, uma forma de você ter mais disciplina, mais foco, é mudar o seu ambiente. Porque você pode ter certeza que aquilo que te distrai, essa fonte de distração, vai estar no ambiente em que você deveria estar desempenhando outra atividade mais importante. Então, dá uma reconfigurada aí no ambiente que vai melhorar muito. Como estudar fazendo exercícios? É comum, a pessoa vai fazer uma prova de Enem, por exemplo, ela pega a prova passada do Enem e começa a fazer os exercícios, cada um de uma matéria diferente. E, em geral, essa é apenas a última etapa da preparação. Eu sempre enfatizo que a memória é transitória, a memória requer revisões o tempo todo. Se você vai lá, pega a prova do Enem, pega a primeira questão lá de matemática, não entende bem, até resolve, olha a solução, entendi. Passa para a segunda questão, e a segunda questão é de um tema totalmente diferente, ainda que na matemática, na boa, você não está aprendendo nada. A aprendizagem requer repetição dos mesmos temas, repetição dos mesmos tópicos. Então, em vez de pegar, por exemplo, a prova passada do concurso, a prova passada do Enem, pega seu edital, do Enem ou do concurso, não importa, pega um elemento do edital. E aí vai em algum site desses de concurso, que tem questões, tipo que concursos, vai lá e gera uma lista de exercícios, usando os filtros que eles têm de questões, específicas daquele tema. É importante sim fazer vários exercícios, estar sempre repetindo. Mas se você ficar variando demais os temas na hora de fazer o exercício, não vai dar muito certo não. A não ser que você já esteja super preparado para os concursos e você esteja sabendo as matérias todas, aí vale a pena você pegar questões variadas. Porque questões variadas vão levar você a ser capaz de responder às perguntas, mesmo que de forma descontextualizada. Olha que interessante. Se eu estou resolvendo uma lista só sobre funções de segundo grau,
E eu acertei tudo. Depois eu faço uma lista só sobre matrizes e determinantes. Eu acertei tudo. Mesmo que eu saiba os dois temas super bem, eu vou ter mais dificuldade para fazer uma prova, uma lista de exercícios que mistura as duas matérias, do que se for só do mesmo assunto. Porque quando eu estou estudando o mesmo assunto, eu estou ativando certas redes neurais. E essas redes neurais acabam tornando mais acessíveis aquelas informações que são parecidas. Então, se você já está lá no final da preparação, já está sabendo tudo, não tem mais temas novos para estudar, e você olha, quero agora fazer uma revisão geral. Aí você pode pegar as provas antigas, pode criar simulados misturando questões e tudo mais. Agora, no início, o ideal é que as questões sejam todas do mesmo assunto, para você poder ir aos poucos zerando cada elemento lá do seu edital. Como anotar durante a aula e nos estudos? Isso é muito interessante, porque a anotação que você faz, ela é muito importante tanto durante a aula, durante a apresentação do conteúdo, quanto em casa na hora de rever o conteúdo, na hora de reorganizar suas ideias. Ela é muito importante porque ela torna a sua aprendizagem algo ativo. Se alguém está te ensinando e você está anotando, você está participando mentalmente. Se alguém está te ensinando e você está só grifando, é uma atividade muito mais passiva. Então, anotar é muito importante nos dois contextos. Agora, em geral, anotar na sala de aula tem um objetivo um pouquinho diferente do anotar em casa. Quando você está anotando na sala de aula, o seu objetivo é estruturar o seu pensamento. Ou seja, o professor está ensinando, aí você vai anota aquilo, pô, é isso. Ou até mesmo você anota para não perder aquela informação. Pô, essa eu não conhecia, vai lá e anota. Ou seja, na sala de aula, a sua anotação tem o objetivo de estruturar o seu raciocínio. Então, por isso que é tão comum, na sala de aula, as nossas anotações não terem muito nexo. Elas não terem início, meio e fim, ser tudo bagunçado. Porque você está estruturando o nosso entendimento, o nosso pensamento, e o nosso pensamento é difuso mesmo. Então, é natural que eu, ao anotar, eu faça durante a aula uma bagunça com as minhas anotações. Inclusive, muita gente acaba cometendo o erro de copiar tudo que o professor fala. Ô, gente, não é copiar tudo que o professor fala, porque se você copia ipsis literis, na íntegra, tudo que o professor está falando, você não está realmente estruturando o seu raciocínio em cima do que está sendo dito. Agora, vamos supor que você vai criar anotação em casa, depois, para poder estudar melhor. Aí o seu objetivo é outro. O seu objetivo agora é estruturar o seu pensamento com início, meio e fim. É reorganizar o material. Por exemplo, é comum em casa você pegar todas as anotações que você fez na sala de aula e integrar com anotações que tem no livro e criar um resumo só, um esquema só. E aí tem vários tipos de organizadores gráficos que permitem isso. Tem mapas mentais, mapas conceituais, tem chaves dicotômicas, que são aquelas chavezinhas que a gente vai fazendo e coloca a anotação. Mas o fato é que anotar é, sim, essencial. Só que anotar na sala, durante a aula, você tem o objetivo de estruturar o seu pensamento. E durante a leitura é a mesma coisa, viu? Muitas vezes, durante a leitura, você vai fazer uma anotação toda difusa só para reestruturar o seu pensamento. Agora, em casa, geralmente, e não é regra não, mas geralmente a gente quer criar uma anotação com início, meio e fim para a gente ter uma noção do todo e entender como cada parte se integra e como que você é capaz de ensinar aquilo com suas próprias palavras. O que é melhor? Estudar apenas uma matéria por dia ou alternar as matérias? Olha, o ideal é que a gente faça um teste com a gente mesmo e ver como que a gente responde melhor, né? Porque quando a gente dá explicações científicas sobre aprendizagem, a gente fala sobre aquilo que funciona com a maior parte das pessoas. Mas as pessoas vão ter suas pequenas preferências. A gente tem vantagens e desvantagens, tanto estudando só um tema, quanto alternando os temas durante a sua sessão de estudo. Quando você estuda só um tema, você tem uma vantagem, você ganha em velocidade. Você ganha em velocidade porque, se eu estou a tarde toda estudando só um assunto, as redes neurais que eu estou estimulando são sempre as mesmas, porque informações próximas são estimuladas de forma próxima. Inclusive, tem alguns testes cognitivos bem interessantes envolvendo listas de palavras que percebem isso. Tem um teste que a gente faz no laboratório de psicologia cognitiva que a pessoa vê duas palavras e ela tem que apertar um botão se as palavras forem afins, forem do mesmo tema. E ela aperta outro botão se as palavras não forem do mesmo tema. Então, por exemplo, aparece lá, verão e sol. Pá, você aperta o botão para falar que as palavras são afins. Mas se vem, por exemplo, verão
e alienígena, você vai apertar que elas não têm a ver. Agora, o interessante é que nosso tempo de resposta para identificar que as palavras são afins, que elas são do mesmo contexto, é muito mais rápido. É muito mais rápido porque a gente gera aquilo que a gente chama de priming, que é uma pré-ativação de certas redes neurais. Então, quando você está estudando só um assunto, o acesso tem uma tendência de ser mais rápido por esse motivo, porque são assuntos que estão estimulando as mesmas redes neurais. Por outro lado, quando você estuda só um assunto, o seu desempenho pode cair. Seu desempenho pode cair porque você pode ficar muito cansado. Você pode ficar exausto de estar estudando só o mesmo tema. Claro, para diminuir esse problema, você pode usar o método Pomodoro, que eu já falei em alguns vídeos, em que você estuda por 25 minutos, faz uma pausa por 5, estuda mais 25, pausa para 5, estuda mais 25, pausa para 5, enfim. Vai criando pequenas pausas para aguentar estudar mais tempo aquela mesma matéria. Mas algumas pessoas ficam muito cansadas fazendo isso. Então, quando a gente alterna as matérias, a gente tem uma pequena perda de velocidade, porque a gente está mudando totalmente o assunto e a gente vai gastar um tempinho para engrenar nesse novo assunto. Você já deve ter percebido isso. Quando você vai alternar no assunto, parece que se você estava estudando matemática e agora vai estudar biologia, que seu cérebro gasta um tempinho para ligar o pensamento da biologia. Isso realmente acontece. Ele realmente vai gastar esse tempinho extra. Só que, em geral, ao fazer isso, a gente cansa menos. Então você tem que avaliar o que é melhor para você, estudar só uma matéria, fazendo as palmas do Pomodoro, ou usar o Pomodoro também, alternando as matérias. Porque ao estudar uma única matéria, você pode ganhar em velocidade, mas pode perder essa velocidade devido ao cansaço. Alternando as matérias, você pode, ao alternar a matéria, ter uma pequena perda de velocidade. Só que essa perda acaba se convertendo em produtividade, porque você vai ficando menos cansado. Ou seja, eu tô te dando a explicação por que algumas pessoas preferem estudar numa sessão de estudos apenas um assunto e por que outras pessoas preferem alternar os assuntos. Agora, o que eu prefiro? Eu prefiro ficar num assunto só, mas eu sou eu, certo? Eu sou especialista em Alberto Delísula, não sou especialista em você. Então você tem que fazer o teste. Se você acha que estudar só um assunto está te deixando muito cansado, mesmo usando o Pomodoro, começa a alternar as matérias. Agora, se você acha que essa interrupção para mudar as matérias está tirando seu foco e fazendo você produzir menos, aí volta para estudar um tema só. Exercícios como cruzadinha, sudoku, são realmente bons para evitar Alzheimer? Cara, tá tendo uma popularização aí de exercícios pra mente, né? Tinha até um joguinho de Nintendo DS que eu tinha muitos anos atrás, chamava Brain Age, que falava da idade do cérebro, né? E que eram exercícios de raciocínio que supostamente aumentariam a sua velocidade cerebral e evitariam doenças degenerativas e tudo mais. O que a gente mais tem evidências é de que o melhor exercício para acabar com as doenças degenerativas se chama atividade física. Nosso cérebro consome muita, mas muita energia. No momento que você sai do sedentarismo e começa a praticar atividade física, você começa a melhorar a vascularização do seu cérebro. E ao aumentar essa vascularização, você diminui os impactos das doenças degenerativas. Então, é claro que fazer sudoku, fazer cruzadinha, é melhor do que não fazer nada. Mas pensando em evidências científicas para combater o problema das doenças degenerativas, ou pelo menos retardar um pouco essas doenças, sem sombra de dúvidas, as evidências apontam para atividade física. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Quer participar dos próximos? Me segue lá no Instagram, né? Deixe sua dúvida lá na caixinha, que no próximo vídeo ela pode aparecer aqui. Agora, é importante sempre lembrar que se você gostou do vídeo, já tem que dar a curtida, né? Não custa nada. E se você quiser conversar diretamente comigo lá no grupo de apoiadores, tem que virar apoiador. Ao se tornar apoiador, você vai ter acesso imediato ao nosso grupo secreto do Telegram e vai poder ter seu nome no final do vídeo. Valeu por assistir até aqui e até a próxima.